Vamos entoar nossos louvores a Deus, buscando, pedindo, clamando por poder. Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, louvado seja o Teu nome para sempre. Obrigado por estarmos aqui na Tua presença e por mais uma vez conceder-nos a oportunidade de estudarmos a Bíblia Sagrada. Que o Espírito Santo que já está aqui ilumine a nossa vida e nos faça compreender o tema de hoje. Abençoa também os telespectadores, os internautas, aqueles que em algum lugar acompanham essa programação. Abençoa também aqueles que estão aqui pessoalmente. Que hoje cada um de nós tenha um encontro com a vida. Entregamos os pedidos de oração que estão aqui nessa caixinha nas Tuas mãos. Entregamos também os pedidos que recebemos por e-mail. Que cada pedido seja atendido pelo Senhor conforme a Tua santa vontade. E se houver alguém aqui enfrentando algum problema, alguma dificuldade maior, que a Tua graça esteja sobre esta pessoa e que o Teu poder se manifeste nessa noite aqui em nosso meio, pois é exatamente isso que viemos fazer aqui. Viemos buscar o Teu poder e faremos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Com certeza, hoje temos uma reunião muito especial, muito importante para cada um de nós. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor esteja conosco. Amém? Amém. Boa noite a você que está acompanhando
em casa, ou em alguma igreja, em algum lugar, pela internet ou pela televisão. Que Deus te abençoe muito, que você seja muito bem-vindo, e o tema de hoje com certeza vai nos aproximar mais e mais do nosso Pai Celestial. Eu queria saber quem esteve aqui hoje pela manhã, hoje de manhã. Oh, que bom! Perceberam que a minha voz melhorou muito, né? Melhorou muito. Obrigado pelas orações. E você que está em casa, que guardou o sábado com a gente, seja bem-vindo agora para esse momento especial em que vamos estudar um tema tão extraordinário, um tema tão importante, que é esse aqui, ó, o fechamento da porta da graça. Esse é o tema de hoje, um tema que vai nos aproximar mais e mais do Senhor Jesus. Durante muito tempo, as pessoas costumavam dizer que os pregadores dos últimos acontecimentos, aqueles que falavam muito dos últimos acontecimentos, eram pregadores alarmistas, entendeu? Falar do fim, falar que Jesus vai voltar, falar de terremoto, falar disso, daquilo, as pessoas diziam, são alarmistas, estão fazendo barulho e tal. E houve um tempo também que os pregadores do Apocalipse, não todos, mas um ou outro, eram meio malucos, né? Teve casos aqui nos Estados Unidos de pregadores que se fecharam numa casa e falaram, olha, nós vamos ser arrebatados hoje e tal, e botou fogo com todo mundo lá dentro, é o Apocalipse. Então essas coisas trouxeram medo para muitas pessoas quando se fala de Apocalipse, porque as pessoas normalmente acham que quem fala de Apocalipse é meio maluco da cabeça. Bom, eu não sou maluco, mas eu falo muito do Apocalipse. Eu quero dizer que o tema de hoje está ligado ao Apocalipse, a Daniel e a outras partes proféticas da Bíblia. Quando você fala em fechamento da porta da graça, existem algumas perguntas que vêm à cabeça, que vêm à mente. Primeira pergunta é a seguinte: essa frase, fechamento da porta da graça, existe? Ela está na Bíblia, não está na Bíblia? De onde surgiu esta frase? Por incrível que pareça, esta frase não aparece na Bíblia. Existem algumas palavras que nós usamos que, na verdade, não estão na Bíblia. E não é porque essa frase não está, que ela não seja verdadeira. Você usa a palavra milênio, mas a palavra milênio não está na Bíblia. Você tem a expressão 1000 anos, mas falar 1000 anos e falar milênio é a mesma coisa. Você não encontra na Bíblia a palavra trindade, mas você encontra o Pai, Filho e Espírito Santo. Tá certo? Você não encontra na Bíblia o fechamento da porta da graça, mas você encontra a palavra porta e a palavra graça. E você encontra a mensagem de que ela está aberta, mas que um dia vai fechar. Então, para a gente começar bem, vamos abrir em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse 3, versos 7 e 8. Abra sua Bíblia e vamos ler. Eu leio assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Até aí. Esses dois versículos são muito profundos. E na verdade esses dois versículos estão dizendo que existe uma porta. E Jesus diz aí no Apocalipse: eu coloco diante de você uma porta aberta. E essa porta aberta ninguém pode fechar. Quando eu abro ninguém fecha, quando eu fecho ninguém abre. E aí está uma garantia de Jesus para cada um de nós, que quando Ele chama e diz que a porta está aberta, realmente ela está aberta, e homem nenhum, pessoa nenhuma, nenhum ser humano pode fechar essa porta, nem Satanás pode fechar. Jesus é que abre, Jesus é que fecha. Quando Ele fecha ninguém abre, quando Ele abre ninguém fecha. Portanto, quando você é chamado por Deus, Deus está colocando você diante de uma porta aberta. As pessoas podem falar, podem criticar, as pessoas podem ir contra, podem fazer o que quiserem fazer, mas elas não podem fechar essa porta, porque o Jesus que chama é o mesmo que abre a porta.
E aí nós temos que analisar mais algumas coisas. Se Jesus coloca diante de nós uma porta aberta e diz, quando abre ninguém fecha, quando fecha ninguém abre, tem aquela pergunta básica. O que significa porta na Bíblia? Quem é a porta? No antigo santuário, no tempo de Moisés, havia um santuário que era um tipo de um tabernáculo. Era uma tenda portátil, eles montavam e desmontavam à medida que iam caminhando pelo deserto. Naquele antigo santuário, eles tinham 3 portas. Uma porta era da rua para o pátio, a outra do pátio para o lugar santo, e a outra do santo para o santíssimo. Essas 3 portas, eles tinham alguns nomes, eles chamavam por alguns nomes. A porta da rua para o pátio chamavam de caminho, do pátio para o lugar santo chamavam de verdade, e do santo para o santíssimo chamavam de vida. Então essas 3 portas eles chamavam caminho, verdade e vida. Lembrou de alguma coisa? Claro que sim. Quando Jesus esteve aqui na terra, Jesus disse, eu sou o quê? O caminho, o que mais? A verdade, o que mais? E a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, ele diz, eu sou a primeira porta. Quando diz, sou a verdade, sou a segunda porta. Quando diz, sou a vida, sou a terceira porta. Em outras palavras, quando a Bíblia diz de porta, quando fala da porta, está falando de uma pessoa, está falando de Jesus. Confira comigo isso na Bíblia. Abra em João 10, verso 9. João está no Novo Testamento, capítulo 10, verso 9. Diz assim a palavra de Deus: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será o quê? Será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Até aí. Jesus diz, eu sou a porta. Amém, irmãos? Então vamos lá, quem é a porta? Quem é a porta? Jesus é a porta. Você crê que Jesus é a porta? Sim, você crê. Mas como Jesus é a porta, como ele é comparado a uma porta? É porque a Bíblia diz que quem entrar por Jesus será salvo. Se tentar ser salvo através de outra pessoa, não dá certo. O único meio, o único caminho, o único espaço, a única forma de chegar até Deus, até o céu, é através de quem, irmãos? De Jesus. Por isso ele diz, eu sou a porta. É uma figura de linguagem. E tem uma coisa nesse versículo muito profunda. Eu queria ter uma oportunidade de conversar com vocês sobre o que eu vou dizer agora. Jesus diz, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. E ele fala, entrará e sairá e achará pastagem. Essa expressão entrará e sairá tem muita coisa a ver com a gente. Quando ele diz entrará e sairá, quem vem por mim entra e sai, Jesus está dando na verdade liberdade. Ele está dizendo que quem segue a ele é livre, entra e sai quando quiser. Jesus dá liberdade para os seus seguidores. Jesus não tira liberdade. Há pessoas que dizem assim, pastor, eu vou à igreja e vou ser batizado. Aliás, hoje tivemos um lindo batismo à tarde. As pessoas dizem, eu vou passar pelo batismo e agora eu não posso fazer nada, vou perder minha liberdade. E outras pessoas dizem, eu nem vou à igreja, porque se eu for à igreja não posso fazer isso, não posso fazer mais aquilo, não posso mais aquilo, não posso aquilo e tal. Então as pessoas têm medo de seguir a Jesus, achando que vai ser privado de tantas coisas. E uma vez eu fiz uma pesquisa, aliás estou fazendo ainda, não terminei ainda, mas para saber quem exige mais da gente, se Jesus ou se o mundo lá fora. Aonde tem mais regras? Existem mais regras para servir a Deus ou mais regras para servir a Satanás? E eu descobri até agora uma coisa impressionante. Para servir o mundo, a gente tem que obedecer mais regras. E para servir a Deus é menos, bem menos. Por exemplo, eu estava analisando a situação de um roqueiro. Um roqueiro, não tem nada contra roqueiro, cada um escuta a música que quiser. Mas veja, um roqueiro, para ser um roqueiro de carteirinha, aquele realmente a caráter, tem que ter um monte de regras. Regras que se eu colocasse para a igreja, ninguém seguiria essa igreja. Mas as pessoas às vezes não querem seguir a Jesus por causa do rock. Porque acham que se seguir Jesus tem que deixar aquilo e tal. Mas veja como é um roqueiro, por exemplo. Um roqueiro, para ser roqueiro, regra número 1. O que vocês acham de um roqueiro que usa uma roupa amarela, um sapato azul? É roqueiro? Não. Qual é a cor da roupa que o roqueiro deve usar? Preta. Regra número 1. Para ser um roqueiro mesmo, a cor da roupa é preta. Já imaginaram se essa fosse uma regra do cristianismo? Todo mundo para vir aqui tem que vestir preto. Já imaginou então amarelo, né? Para ser membro dessa igreja tem que usar roupa amarela.
Seria uma tragédia. Mas a roupa do roqueiro, que é roqueiro mesmo de carteirinha, é uma roupa preta. Como é o cabelo de um roqueiro? É um cabelo assim, baixinho, que ele passa um gel e tal. É assim o cabelo de um roqueiro? Não. Roqueiro não usa cabelo assim. Como é o cabelo de um roqueiro? Aí ele está dizendo aqui, é um cabelo diferente, comprido, né? Um cabelo diferente. Então, regra número 2, quer dizer, não pode usar qualquer cabelo, tem que ter o cabelo a caráter. E tem mais. O roqueiro anda sorrindo assim, gaiato, assim o tempo todo? Não. Roqueiro que é roqueiro, olha para mim. Fecha a cara. Anda com a cara fechada. Olha lá o roqueiro, ó. Me acompanha. Eu não consigo imitar, mas vou tentar. Ó o roqueiro, ó. Bom, tem mais coisas, né? Mas você viu que eu levo jeito? Ele está dizendo, pastor, você leva jeito. A verdade é a seguinte: você pensa que para fazer as coisas lá fora é de qualquer jeito? Tem regras. Você acha que uma garota iria para uma balada? Sabe o que é balada? Acha que uma garota iria para uma balada colocando uma saia super decente, um salto alto, e uma bolsa e o cabelo bem arrumado, uma blusa bem comportadinha, e dentro uma Bíblia, um inário, a lição da escola sabatina? Ela diz, vamos para uma balada, que tal? Não, para ir à balada tem que ter a roupa a caráter. Não, aí não. Ou seja, vocês percebem que Jesus dá liberdade, Satanás tira a liberdade. O outro diz assim, eu não vou à igreja porque tem que parar de fumar, eu quero ser livre, quero fumar. Quem disse que fumar é ser livre? Fumar é ser escravo. Quem disse que beber é ser livre? Beber é ser escravo. Um rapaz recém-casado, um jovem ainda, mas recém-casado, ele enjoou da esposa dele, não quis mais nada com a esposa e resolveu arrumar uma outra mulher. Achou uma mulher mais bonita na opinião dele e mais nova que a mulher dele e resolveu trair a sua esposa. E os dois foram para o motel. No Brasil, motel é sinônimo de lugar de traição. Aqui não, mas lá sim. E em outros lugares também, não precisa ser motel, pode ser qualquer outro lugar. Mas no Brasil aconteceu isso. O rapaz foi com essa garota para o motel para trair a esposa dele. E aí eles tiveram um momento de adultério. Ele traiu a esposa, a moça era linda. E ali ele teve um momento de prazer dele. Depois que terminou o seu momento de adultério, a moça pediu licença para ir ao banheiro e foi ao banheiro. E ele ficou ali na cama esperando que ela voltasse. E passou um tempo, 5 minutos, depois 10 minutos, depois meia hora, e a moça não voltou. E ele ficou preocupado com ela, foi lá, bateu a porta do banheiro, ninguém respondeu. Ele insistiu, ninguém respondeu. Ele gritou o nome dela, ninguém respondeu. Ele arrebentou a porta e entrou. Quando entrou, não havia ninguém no banheiro. Olhou atrás da porta, não havia ninguém. Voltou no quarto, olhou embaixo da cama, não havia ninguém. Ele ficou desesperado. Puxa, mas eu agora mesmo tive um caso com ela, cadê a moça? Sumiu. Bom, mas ele voltou ao banheiro, olhou aqui, olhou ali, não havia mais ninguém. Então de repente ele olhou a janela, e a janela grande, de vidro, estava aberta. E ele imaginou que ela havia pulado a janela e fugido. E ele ficou angustiado, por que essa moça fugiu? De repente olhou num espelho que tinha ao lado, e no espelho estava escrito com batom, bem-vindo ao mundo da AIDS. Isso é liberdade? Liberdade do inferno, esse aí. A pessoa peca e depois morre, né? Entendeu? Então Jesus disse, eu sou a porta, amém, irmãos? Quem entrar por mim será salvo, amém, irmãos? Entrará e sairá, quer dizer, Jesus dá liberdade para você. Você pode ser livre, Jesus dá essa liberdade. Só em Jesus podemos ser livres. Então a porta é Jesus. E a graça, o que representa a graça? Bom, nós temos aqui algumas irmãs que se chamam graça. O que quer dizer graça? Graça pode ser um nome, pode ser uma forma de você perguntar o nome. Por exemplo, qual é a sua graça? Eu estou perguntando qual é o seu nome. Ou então você pode olhar para uma garota bonita e dizer, aquela garota é uma graça ou é uma gracinha. Você pode usar a palavra graça em vários momentos, mas a Bíblia diz o que quer dizer graça. Abra, por favor, a palavra de Deus em Efésios. Vamos ver Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Diz assim a palavra de Deus: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus,
não de obras, para que ninguém se glorie. Até aí. Você viu? A Bíblia diz: pela graça sois salvos. Senhores, olhem para mim, você que está em casa, olhe para mim e me diga: nós somos salvos pela graça, sim ou não? Sim, pela graça. A Bíblia diz: pela graça sois salvos. Mas vem cá, nós não somos salvos por Jesus? Nós somos salvos por Jesus ou pela graça? Quem morreu na cruz foi Jesus ou foi a graça? A Bíblia diz: pela graça sois salvos. Então nós somos salvos pela graça ou salvos por Jesus? Ou estamos falando da mesma coisa? Jesus e a graça tem diferença? Não, senhores, Jesus é a graça de Deus, amém? Quando você diz somos salvos pela graça, está dizendo somos salvos por Jesus. Não se pode separar Jesus da graça. Jesus é a graça de Deus. Entende? Somos salvos pela graça, amém? Somos salvos por Jesus? Sim, é a mesma coisa, amém? Então, você entendeu que porta é Jesus e graça é quem? É Jesus. Então a porta da graça é Jesus. Você entendeu isso? Jesus é a porta, Jesus é a graça. Portanto, Jesus Cristo, Ele próprio é a porta da graça. Vamos ver essa frase: se Jesus Cristo é a porta, e se Jesus Cristo é a graça, então podemos dizer que enquanto Jesus Cristo estiver intercedendo por nós diante de Deus, a porta da graça estará o quê? Aberta. Porque você entendeu que Jesus é a porta, Jesus é a graça. Jesus nesse momento está no céu à direita do Pai, e Ele intercede por nós, amém, irmãos? O livro de Hebreus capítulo 8, capítulo 9 fala que Ele está agora comparecendo diante de Deus por nós. Isto é, Jesus Cristo intercede por nós. Enquanto Jesus estiver intercedendo por nós, significa que a porta da graça estará o que mesmo? Aberta. E quando a porta estará fechada? Quando Ele terminar a intercessão. O dia que Jesus levantar-se no céu e falar assim: está feito, acabou, terminou, e Ele sair do santuário, então a porta da graça estará o que mesmo? Fechada. Por quê? Porque Ele é a porta, Ele é a graça. Enquanto Ele intercede, porta aberta. Enquanto Ele para de interceder, porta fechada. Entende? É assim que diz a Bíblia. Jesus Cristo, portanto, é a porta da graça. Nós vamos ler um texto de Hebreus, já que eu citei Hebreus. Vamos ler Hebreus 9, verso 24, a respeito desse momento em que Jesus intercede por nós. Repetindo, Hebreus capítulo 9, versículo 24. A Bíblia Sagrada traz esse livro no finalzinho. Eu vou ler, diz assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora diante de quem? Agora por nós diante de Deus. Irmãos, esse versículo é tão maravilhoso, é tão profundo, que se nós pensássemos melhor nele, e se nós reivindicássemos as bênçãos dele, e cumpríssemos as condições que a Bíblia Sagrada nos dá, nossa vida seria outra. Porque esse versículo diz que Jesus está no céu e Ele intercede por nós. Você não tem um advogado humano apenas. Você não tem um intercessor humano apenas. Você tem um intercessor divino. Jesus tornou-se homem, mas Ele nunca deixou de ser Deus. E agora Ele está no céu e Ele intercede por nós. Toda vez que você ora, toda vez que você clama a Deus, toda vez que você pede alguma coisa ou você agradece, você fala com Deus ou a Deus, e você faz isso em nome de Jesus. Jesus intercede por cada um, mostrando as suas mãos e dizendo: Pai, aqui estão os sinais dos cravos, perdoa essa pessoa, aceita essa pessoa, porque eu morri por ela. Então Jesus intercede realmente por cada um de nós diante do Pai. Senhores, então ficou claro que Jesus sendo a porta da graça, então a porta da graça está aberta. Está ou não está aberta? Está? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. A porta da graça, irmãos, está aberta para todas as pessoas? Para todas as pessoas? Todas, todas, todas? Sim ou não? Sim ou não? Eu estou vendo que o auditório está dividido.
A maioria diz sim, mas um grupo diz não. Vamos ver, a porta da graça está aberta para os adventistas? E para os católicos? E para os evangélicos? E para os espíritas? Sim ou não? Sim ou não? A porta da graça está aberta para os islâmicos e para os judeus, e para os budistas, e para os livres pensadores. Está aberta para quem não tem religião nenhuma? A porta está aberta para o pastor? Amém. A porta da graça está aberta para o padre? E para o bispo? E para o papa? E para o... Eu ia falar, não? Eu nem falei, já falou não. A porta da graça está aberta, por exemplo, para um bandido? Para um ladrão? Sim ou não? Para aquele que roubou sua casa? Você nunca foi roubado? Parabéns. Parabéns. A porta da graça está aberta para um pai de santo? E para a mãe de santo? E para o filho do santo? A porta da graça está aberta para homossexual? Sim ou não? A porta da graça está aberta para todo mundo? E para aquele que está agora enchendo a cara lá fora? Está aberta para ele? Está ou não está? Quem é a porta? Quem é a graça? Jesus morreu para salvar a todos? E quem não quer nada com Jesus, Jesus morreu por ele também? E quem não aceita nada de Jesus, a porta está aberta para ele também? Sim ou não? Uma vez eu estava pregando e uma pessoa disse: pastor, eu estava com raiva de você, queria subir lá e dar um soco em você. Está aberta para essa pessoa também? Uma vez eu estava pregando e entrou um homem armado e ele veio com um revólver para me matar. Aí eu não sabia que ele estava armado. A porta está aberta para ele também? Mas ele queria me matar. A porta está aberta para ele? Está ou não está? E eu estava pregando e ele estava sentado planejando me matar. Queria achar um ângulo melhor para daí mesmo fazer isso. Aí o que aconteceu? Eu não sabia de nada e continuei pregando, e o tema era o juízo final. E ele estava com o olho vermelho e eu vi que ele estava olhando muito para mim e eu pensei que ele estava muito interessado na mensagem. Então eu resolvi olhar muito para ele, mirar nele e pregar para ele. E eu disse: você, Jesus está chamando você. E apontei para ele. E ele com o olho regalado, mas eu não sabia que ele queria fazer isso comigo. E durante a pregação ele começou a tremer e chorar. Tremia e chorava, tremia e chorava. Resultado, terminou a programação, eu fui à porta cumprimentar as pessoas. Ele passou por mim chorando, nervoso, alguma coisa, eu não sabia de nada. Alguém falou: pastor, sai depressa que esse homem vai matar você. Irmãos, no final ele queria falar comigo em particular. Só eu e ele queria falar comigo em particular. Alguém falou: não, pastor, eu vou com você. Ele disse: não venha. E eu fui falar com ele em particular. Eu estava com medo, muito medo. Mas quando eu conversei com ele, sabe o que ele disse? Eu quero trocar minha arma por uma Bíblia. Você ficou aliviado aqui, imagina eu lá. O alívio foi muito grande. Sabe, irmãos, Deus diz que a porta da graça está aberta para todos. Amém, irmãos? Por isso não julgue ninguém. Deus sabe quem é quem. Deus conhece o coração da gente, amém? E é por isso que Deus está chamando todas as pessoas. É por isso que a 3ABN está transmitindo isso para o mundo inteiro, porque a porta da graça está aberta para todas as pessoas. Por exemplo, nesse momento tem a Henriqueta que está me assistindo em Florianópolis. Ela é irmã da Dora. E Henriqueta, você que está assistindo aí em Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, a porta está aberta para você também. Jesus está chamando você também. Por exemplo, a Elita, que é mãe do Júlio, nosso amigo aqui, está também em Poços de Caldas, inclusive faz aniversário hoje. Dona Elita, hoje é o dia do seu aniversário, mas é o dia também em que Jesus está entrando no seu coração. A porta da graça está aberta para todos. Jesus Cristo disse que Ele é a porta e que Ele é a graça. Mas um dia essa porta vai se fechar. Um dia essa porta vai se fechar, porque um dia Jesus vai sair do santuário celestial. E quando Jesus sair de lá e falar: acabou, está feito, Ele não vai mais interceder por ninguém, então a porta estará fechada. E quando isto ocorrer, veja o que a Bíblia diz. Abra em Apocalipse 22, versículo 11.
Apocalipse capítulo 22, versículo 11, diz assim: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o que mais? E o santo continue a santificar-se. Até aí. Você vê? A Bíblia diz que quando a porta da graça se fechar, o justo vai continuar justo e o ímpio vai continuar ímpio. Claro que Deus colocou uma porta aberta diante de cada um de nós, como você está vendo aí, eis que tem o poço diante de ti, uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Hoje a porta da graça está aberta para todos, como nós falamos, temos que aproveitar isso, mas não esqueça, isso não vai ficar assim para sempre. Vai chegar um dia em que o justo, que já é justo, vai continuar justo, e o ímpio vai continuar ímpio. O que é isso? Isso significa o seguinte: quando Jesus terminar lá, do jeito que a pessoa estiver aqui, ela vai ficar. Se é cristã, será cristã para sempre. Se não aceitou nada, não vai aceitar nunca mais. Ou seja, quem se salvou, quem não se salvou, não se salvará mais. Quem aceitou muito bem, e quem não aceitou, não aceitará mais. Por quê? Porque Jesus vai sair de lá e não haverá mais intercessor. E se não haverá mais intercessor, não pode haver mais salvação. E se não há mais salvação, então o ímpio continua ímpio. E quem é justo, quem foi salvo, estará salvo para sempre. Por isso, senhores, o fechamento da porta da graça é uma ação dupla entre Jesus no céu e o Espírito Santo aqui na terra. Quando Jesus falar lá em cima, fechou, acabou, está consumado, o Espírito Santo vai dizer aqui na terra, aqui também acabou, aqui também está consumado. Porque a conversão é um trabalho feito assim, o Espírito Santo faz a parte dele, Jesus faz a sua e o Pai também. É um trabalho que a Trindade faz junto, ou faz juntas. A palavra de Deus diz que vai chegar um momento em que o Espírito Santo não vai agir mais na vida das pessoas. O Espírito Santo vai se retirar da terra. Vai chegar um momento em que ele vai se retirar e as pessoas não serão mais tocadas por ele. Hoje eu estou pregando aqui, hoje a televisão está transmitindo, eu não sei se haverá uma outra transmissão dessa com esses mesmos temas, eu não sei se teremos outra chance, pode ser essa a sua última chance. Porque vai chegar um momento em que Jesus vai dizer lá em cima, acabou, e o Espírito vai dizer, aqui também acabou. Isso é fechamento da porta da graça, é isso. Então o justo continua justo e o ímpio continua ímpio. É por isso que a gente faz apelos aqui, e às vezes faz apelos até um pouco mais dramáticos, porque estamos lidando com vida eterna ou perdição eterna. Um dia alguém poderá dizer, pastor, se você insistisse um pouquinho mais, eu teria tomado minha decisão. É por isso que às vezes a gente insiste, e insiste com consciência, com segurança, porque mesmo que a pessoa não aceite, mas ela nunca vai dizer que não teve chance. Ela nunca vai poder reclamar, Senhor, tudo bem, eu estou perdendo minha salvação, mas o Senhor não me deu chance. Por exemplo, vocês que estão aqui, você que está em casa, você que está me vendo, assistindo agora, você está tendo uma chance. Se você vai aceitar ou não vai, eu não sei. Se você vai ser salvo ou não vai, eu também não sei. Mas uma coisa eu sei, todos que estão aqui hoje, que estão me vendo e assistindo nessa noite, estão tendo a sua chance. A porta da graça está aberta para todos, e é por isso que temos que aproveitar cada minuto, cada oportunidade. Quando Jesus chama, a gente deve aceitar. Tem gente que não aceita, tem gente que fica relutando, tem gente que fica questionando, tem gente que fica criticando. Entendeu? Tem gente que vem aqui, vai embora, é como se nada tivesse acontecido. A palavra de Deus diz que a porta da graça está aberta, mas que em breve ela vai fechar. Por isso, senhores, nós precisamos ficar alertas. Vamos ler agora o que diz Amós. Amós está no Velho Testamento, Amós capítulo 8, esse é um texto muito importante, Amós 8 versos 11 e 12, esses dois versículos nos falam mais claramente sobre o que acontecerá quando a porta da graça se fechar. Vamos ler, diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras de Deus, do Senhor. Andarão de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor,
E aí, irmãos? E não acharão. Viu? A Bíblia diz que vai chegar um dia em que haverá fome e sede, não de pão nem de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Se as pessoas soubessem a importância dessas reuniões, desses 15 reuniões que estamos fazendo, as pessoas deixariam tudo para estarem aqui. É que as pessoas não entendem isso ainda, e para elas outras coisas são mais prioridades, e por isso não conseguem vir aqui. Se as pessoas soubessem a importância disso, elas deixariam tudo para vir aqui, porque um dia elas vão perceber que tudo que ganharam, que tudo que conquistaram não vale nada. No Brasil tinha um campeão de Fórmula 1 chamado Ayrton Senna da Silva. Esse homem ganhou muito dinheiro, era muito querido, até hoje as pessoas gostam muito dele, mesmo já estando morto. Mas eu me lembro quando ele morreu, foi triste, o Brasil inteiro chorou. Mas você viu quando o corpo dele estava no caixão, em cima do carro de corpo de bombeiros, passando nas principais rodovias do Brasil? Você viu por acaso os caminhões blindados atrás, levando todos os seus dólares para serem enterrados junto com ele? Alguém viu isso? Não. Onde estava o dinheiro dele? Onde estava toda a riqueza dele? Onde estava tudo que ele conquistou durante toda a vida? Aquilo ficou, meus irmãos. Aquilo ficou. Você vem para esse mundo sem nada, vem sem roupa. A sua mãe tem que colocar roupa em você, e quando você morrer, também não vai levar nada. E se ninguém colocar roupa em você, você também vai sem roupa. Sabe, a gente vem para esse mundo sem nada e volta sem nada. E porque as coisas são tão importantes a tal ponto de impedir uma pessoa de servir a Deus? A palavra de Deus diz que vai chegar um tempo em que haverá fome e sede. Sabe como isso é descrito de uma forma diferente, numa linguagem que a gente pode parafrasear? Esta expressão quer dizer o seguinte: que haverá um tempo em que todos passarão por uma angústia. Nós costumamos basear isso na história de Gênesis, de Jacó, a angústia de Jacó. Haverá um tempo em que as pessoas ficarão angustiadas. Pessoas que hoje têm oportunidades, mas não entendem, não aceitam e não querem. Vai chegar um tempo em que ficarão angustiadas. Diz a Bíblia: correrão de um lado para o outro, pegarão avião, pegarão navio, pegarão isso, pegarão aquilo, tentarão de tudo para encontrar paz, para buscar a palavra de Deus, e não vai achar. Não porque a Bíblia não exista mais, é porque não haverá mais pregadores, e porque o Espírito não vai atuar mais. E quando o Espírito Santo deixa de atuar, não há conversão, não há milagre, não há transformações. Tudo bem, nós temos muitas coisas importantes a fazer, e é importante que você saiba disso, mas não esqueça que mais importante é buscar a Deus. Quando a porta se fechar, vai terminar o juízo de investigação, a primeira fase do juízo final. Jesus sai do santuário, termina a intercessão, haverá uma comoção no céu. O justo continua justo e o ímpio continua ímpio. Quando a porta da graça se fechar, como você está vendo aí, essas coisas irão acontecer. Por isso, esse é um tema muito importante. A porta da graça realmente está aberta, mas ela vai se fechar. Haverá então um tempo de angústia. Haverá uma perseguição aos cristãos, aos guardadores dos mandamentos. O Espírito de Deus não vai atuar mais na conversão dos homens. Muitos procurarão a palavra do Senhor e não acharão. É isso, não acharão. A porta está se fechando. Prepare-se. Você pensa que essas tragédias do mundo são por acaso? Você pensa que esses problemas, não só aqui nesse país, como no mundo inteiro, pensa que isso é só um fenômeno da natureza? Não, senhores. O Espírito de Deus está saindo gradativamente da terra. A porta da graça está se fechando. E ninguém deveria deixar para amanhã o que pode fazer hoje. Nenhuma pessoa pode deixar para amanhã. Lembra da tragédia no Oceano Índico? Aquilo foi terrível. Onde você estava quando aconteceu aquilo? Eu me lembro, eu estava em Goiás. Tinha terminado a pregação. Uma pregação durante a parte da manhã, e estava me preparando para da noite.
quando veio a notícia. Eu estava ali em Anápolis, depois fui para Caldas Novas. Sim, a porta da graça está se fechando. Eu poderia mostrar um monte de ilustrações aqui, mas não precisa. A Bíblia chega a dizer que o amor se esfriará de quase todos. Muitas pessoas frequentam igrejas, mas não sentem mais amor. Tem gente que um não gosta do outro. Sabia disso? Às vezes faz-se alguma programação, tem gente que vai contra, o outro atrapalha, o outro critica. Tem gente que me procura e diz: pastor, eu queria ir à igreja, mas queria que a igreja fosse sempre assim. Porque depois que termina, parece que as pessoas não são mais as mesmas. E eu estou falando não daqui, estou falando do Brasil. Eu não posso falar daqui, porque não vivo aqui, não convivo aqui. Mas a verdade é a seguinte: a palavra de Deus é clara quando diz para a gente que a porta da graça está se fechando, e os sinais mostram isso, e o desamor é um desses sinais. As tragédias, os terremotos, os atentados terroristas, os problemas em geral que você vê, cada vez que você vê um problema por aí, cada vez que você vê situações caóticas, problemas no mundo, seja natural, seja sobrenatural, seja lá o que for, cada vez que você vê isto, saiba que a porta da graça está se fechando. Vamos ler mais 2 textos. Vamos ler agora Filipenses capítulo 2, está no Novo Testamento. Filipenses 2, esse é um texto muito importante para todos nós. Nós vamos ler capítulo 2, versos de 9 a 11. Podemos ler agora Filipenses 2, de 9 a 11. Diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu quero concluir dizendo o seguinte: a sequência dos acontecimentos. Estamos em 2006. A qualquer momento, a porta da graça pode se fechar. Não sabemos o dia, não sabemos a hora. Quando a porta se fechar, haverá um tempo entre o fechamento da porta e a volta de Jesus. Então a porta vai se fechar antes da volta de Jesus. Esse tempo entre o fechamento da porta e a volta de Jesus é o tempo em que cairão as 7 últimas pragas do Apocalipse. Apocalipse 16. As pragas cairão nesse período entre o fechamento da porta e a volta de Jesus. Depois que caírem as pragas, o próximo acontecimento será na 7ª praga, um forte terremoto que vai abalar o mundo inteiro, juntamente com a 7ª praga. E após a 7ª praga, após todos esses acontecimentos que envolvem as 7 pragas, então o próximo acontecimento é a volta de Jesus. Jesus vai voltar nas nuvens dos céus. Ele virá para nos buscar. E quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus, todos os cristãos fiéis serão levados com ele. O arrebatamento não será secreto, será visível. E todos os ímpios morrerão. Os que já estiverem mortos continuarão mortos. Aí, após a volta de Jesus, começa um período chamado milênio, os 1000 anos. Os 1000 anos começam quando Jesus voltar. Durante o milênio, o povo de Deus estará no céu. Apocalipse 20. E os ímpios estarão mortos no pó da terra. E Satanás e os seus demônios estarão nesse planeta sozinhos, vagueando para lá e para cá. E isto para eles é uma prisão. Depois de 1000 anos, vai descer do céu uma cidade. Essa cidade chama-se Nova Jerusalém, porque a velha Jerusalém está aqui na terra. Vai descer do céu a Nova Jerusalém, uma cidade de ouro, uma cidade santa, que tem 12 portas, cada porta é uma pérola.
Eu poderia descrever essa cidade, mas você pode ler, você mesmo em casa, Apocalipse 21, 22. Você encontra toda a descrição dessa cidade. Ela vai descer depois do milênio. E quando essa cidade descer aqui na terra, juntamente com ela vem Jesus e vem todos os salvos que vão passar o milênio no céu. Todos os salvos descerão depois do milênio nessa terra. E os ímpios que estiverem mortos ressuscitarão, de maneira que naquele dia final, Jesus vai ter dois grupos. O grupo que vai estar dentro da cidade e o grupo que vai estar fora da cidade. O grupo de dentro da cidade é o grupo dos salvos, as pessoas salvas. E os que estiverem fora são os perdidos. A Bíblia chega a dizer que os salvos são em número grande. São muitos os salvos, serão muitos. E a Bíblia diz que é como as estrelas dos céus. E a Bíblia chega a dizer que os perdidos também são muitos e mais que os salvos. E diz que os perdidos são como a areia do mar. E naquele dia Jesus vai se colocar em pé na cidade santa. E para o seu lado direito vai ter um grupo, e para o esquerdo um outro grupo. E Jesus vai dizer as suas últimas palavras. E quando Jesus pronunciar suas últimas palavras, Jesus vai dizer coisas muito profundas. E dentre todas essas coisas, Jesus vai permitir que os ímpios, todos os perdidos, a multidão dos perdidos, Jesus vai permitir que essas pessoas vejam como se fosse um filme da sua própria vida. Essas pessoas vão ver diante de si, cada um vai ver a sua própria vida, passando diante dele toda a sua história. E cada homem, cada mulher, cada pessoa vai ver os momentos de oportunidade que teve de ser salvo e não quis ser salvo. Cada um dos ímpios vai ver o momento de chance que teve, vai ver o momento que o Espírito tocou nele, o momento que ele foi chamado. Som, voltou. Vai ver o momento em que ele foi chamado, a oportunidade que ele teve, a chance que ele teve. Cada perdido, cada pessoa perdida, cada ímpio terá a oportunidade de ver toda a sua vida. E ao contemplar toda a sua vida, os ímpios reconhecerão que Deus é justo e que eles estão sendo perdidos, sim, e que isto é justo. Eles vão reconhecer isso. O próprio Satanás vai ver o filme da sua vida. O próprio inimigo vai ver o filme da sua vida. E naquele instante, então, que todos assistiram o filme da sua própria vida. E eu quero dizer o seguinte: se tiver alguém aqui nessa noite que vai perder a salvação, se alguém aqui perder a salvação, se alguém que está me assistindo perder a salvação, isso aqui está sendo registrado, não só pela televisão, mas pelos anjos de Deus. E se um dia você estiver do lado esquerdo de Jesus, vai ver essa cena no teu filme, vai ver essa cena no seu filme e vai dizer: por que naquela noite lá em Massachusetts, por que eu não aceitei Jesus? Por que não tomei minha decisão? Por causa de uma coisinha de nada eu perdi minha salvação. Você vai ver esse momento e cada um vai ver a sua oportunidade. E depois que todos verem tudo isso, vai se cumprir Filipenses capítulo 2 de 9 a 11, que diz: todo joelho se dobrará diante do nome de Jesus. Todos vão se ajoelhar, irmãos. O próprio demônio vai se ajoelhar. E todos reconhecerão que Deus é justo. E todos irão louvar o nome de Deus. Não louvar no sentido de adoração, mas com o gesto de reconhecer que Ele é Senhor, é Deus, é todo-poderoso, que Ele é justo, que Ele não falha. Não haverá ninguém que vai se perder injustamente, e ninguém vai ser salvo por engano. E depois que tudo isso terminar, Jesus vai dizer as palavras mais terríveis. Para o grupo da esquerda, Jesus vai dizer assim: adeus, meus filhos, adeus. E vai dizer para os da direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Naquele momento vai descer do céu fogo e enxofre, e os ímpios serão queimados. De que lado você vai estar naquele dia? De que lado você vai estar naquele momento? Deus tem uma mensagem para você, para confortar o seu coração, porque Jesus te ama muito. E quando o quarteto cantar, pense de que lado você vai estar naquele dia.
O coração não se turbe, crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai, e vou preparar-vos um lugar. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Se hoje a noite vier, como encontrareis? Jesus, vem logo, estais vós prontos. Porque ainda esperas, são fiéis promessas de Deus. Sim, Jesus comprou-te no Calvário. Busca logo, vem os filhos seus. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Se hoje a noite vier, como encontrareis? Jesus, vem logo, estais vós prontos. Amém. Esse hino nos levou a refletir nessa decisão. Existe uma outra porta, é a porta do coração. A porta da graça está aberta, mas a do seu coração eu não sei se está aberta. Por isso Jesus está batendo a porta do seu coração hoje. Abra o coração para Ele. Mande um e-mail para a gente. Conta que você se entregou a Jesus. Eu quero fazer uma oração por você agora. Do jeito que você está em casa e aqui, feche os seus olhos. Pai querido, eu creio que essa pessoa que está me assistindo agora, que está orando comigo, abriu o coração. E creio que Jesus entrou na vida dela. Nós entregamos essa preciosa pessoa nas tuas mãos e pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amanhã nós estaremos juntos de novo. E o tema de amanhã é a volta de Jesus. Um tema maravilhoso, maravilhoso. Você que está em casa, não perca essa oportunidade. Convide um amigo para estudar a Bíblia com a gente. E permita que Deus faça uma obra linda no seu coração. Que Deus te abençoe poderosamente.